Bom dia, gente. Vamos lá. As aulas, no momento, iniciais agora, podem parecer simples, mas é preciso falar sobre esses assuntos, porque depois, quando eu completar, quando tiver mais profundo, eu vou citar esses vídeos para que as pessoas que tenham dúvida vejam, entendeu? Mas vamos lá, o que é um render? O que é renderizar uma cena? Então, nesse personagem aí, vocês estão vendo, ele já está modelado, mas ele não está texturizado. E o que é texturizar? É como se eu tivesse um objeto esculpido no mundo real de gesso ou de barro e tivesse que pintar ele, tivesse que revestir essa escultura. E assim é dentro do computador, você modela todo o personagem e depois aplica a textura, ou pinta. Nesse caso eu fiz uma textura de corpo. E já está toda a malha aí aberta do corpo, futuramente eu vou ensinar como fazer isso, do personagem. Então, se vocês verem aqui, olha só, aí está o rosto, textura do rosto, a textura do corpo, toda a textura dele. E para eu ver esse resultado final no personagem modelado, eu preciso renderizar, que é o quê? Dizer ao programa que ele tem que aplicar toda essa textura ao modelo, ao objeto modelado. E aí no final o resultado fica assim, ó, tá vendo? A luz está com muita sombra, por quê? Porque a câmera está sendo vista de frente, um pouco abaixo. Eu posso subir a câmera um pouquinho e dar o render para vocês verem, ó. E por que está com sombra ali? Porque a luz está em cima. Se eu abaixar e botar a luz na frente do rosto, eu já vou conseguir ver o rosto de frente e a sombra vai ficar projetada atrás. Então, para ver esses recursos de sombra, luz, textura, tudo isso precisa renderizar. Então, por isso que a animação, às vezes, precisa de boas máquinas, porque 1 segundo de animação, no padrão convencional, vai de 24 a 29 quadros por segundo. Então, imagina, cada segundo, 29 renders. Entendeu? A máquina tem que estar bem preparada para fazer isso. Aí eu já apliquei um outro efeito de luz, que é o efeito sun, de sol. Eu posso aplicar no céu, assim, sky também, para fazer um céu de fundo. Ele tem várias opções de céu. Aí a luz fica mais com cara de sol. Você pode mudar a cor, inclusive, do sol. Mas ali, ó, tá vendo? Tem várias opções. E aí, no fundo, eu posso escolher o que eu quero. Spot já é um outro tipo de luz, que é mais aquelas... tipo muito que tem em boate, em palcos, que é aquela luz direcionada. Então você pode definir a luz como quer. Então aqui, ó, vou dar um render para vocês verem. Aí não deu para ter muita noção porque não tem um chão. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um chão nesse personagem aí, botar Add Mesh, que é um objeto já pré-modelado, que o Blender já traz alguns. Plane, vou botar um plano, tá? Aumentar esse plano aqui. Vamos ver de câmera. Vou subir um pouquinho, botar de lado a câmera. Vou subir um pouquinho e descer a câmera. Ok. Vamos ver agora. Vamos dar um render agora. Então, tá vendo? O spot, ele direciona a área que você quer iluminar. E você pode alterar o tamanho dele, da largura do spot e a altura também. A profundidade, tudo você pode alterar nesse painel aí do lado direito. Tem vezes que eu uso até 2 spots assim para fazer... Sabe aquelas cenas tipo do Batman, né? Que isso é um spot, que fica os dois assim, fazendo o cenário pro céu, né? Então, aí agora eu vou botar aplicar uma cor nesse chão. Botei uma cor verde. Vamos ver como é que ficou. E aí eu vou aplicar um outro efeito agora, que é o efeito de mirror, que é o que? Espelho. Então eu vou deixar o chão espelhado. Quando eu der o render, além da sombra, você vai ver o reflexo do personagem ali no chão, o começo dos pés. Para vocês entenderem melhor, eu vou aumentar o chão aqui e movimentar um pouquinho a câmera para trás, para vocês conseguirem ver. Olha só. Tá vendo?
vocês podem dar um efeito de espelho no chão. Tem muito material espelhado no mundo real. E aí com o Mirror você consegue fazer isso. Esse já é um outro tipo de luz. Então assim, estou mostrando as opções de render simples que o Blender tem. Tem uma outra opção que é o Cycle Render, mas isso é uma outra aula. Hoje eu vim falar só sobre o render mesmo, tá? E não é só o material. Por exemplo, às vezes eu tenho uma textura que eu quero aplicar. Digamos que esse chão aí eu quisesse aplicar uma textura em relevo. Então primeiro eu vou subdividir esse chão e porque ele tem 4 vértices só. Então eu quero que ele crie mais vértices para eu deixar ele mais assim, não linear, né? Mais assim, ondulado. Então vou criar mais vértices e vou aplicar um efeito aqui que é o fractal. E aí ele vai distorcer o chão. Mas só conseguiu fazer isso porque tinha mais vértices. Aí eu vou ali em cima, eu tenho na Shading, eu tenho ali uma opção Smooth. O que é Smooth? É suavizar o plano. Então tem Flat e Smooth aqui do lado esquerdo. Ó. Smooth, eu suavizei. Flat eu deixo quadrado. Smooth eu deixo mais suavizado, tá? Só que digamos que eu quero aplicar Vou subir aqui para ficar como se fosse um chão. Que eu quisesse aplicar uma textura no Blender, além da cor. O Blender ele já vem com umas texturas pré-prontas. Então, digamos aqui, ó, eu tenho várias opções. Então vou aplicar essa de Noise. Noise deixa bem assim, chuvisco, né? Parece aquele negócio de TV. Às vezes fica bem, funciona. Então estou misturando a cor clara do verde com uma cor mais escura. Vamos ver o resultado do material. Mas eu não gostei do resultado. Ali no preview eu não gostei. Então vou mudar isso aí. Vou botar uma outra que pareça mais... Para vocês verem. Aí, ó, tá vendo? Isso aí, ó, funcionou melhor. Então, assim, eu vou só tirar o brilho. Você pode deixar com brilho ou não. Opaco, material ou brilhoso. E aí agora eu vou dar um render para ver como é que ficou. Viram? E eu posso mudar a posição dessa textura. Posso fazer várias coisas. Eu posso trazer uma textura externa também. Enfim... Aí nas próximas aulas eu vou ensinar sobre o Cycle Render, mas o Blender Render, que é esse padrão, é esse, tá bom? Até a próxima.